Fala pessoal, beleza? Então, estamos aqui para fazer a revisão dos capítulos 3, 5 e 7, obviamente começando com o capítulo 3, né? Conforme foi passado a mim, pelo Rodolfo, esses capítulos, né? Que vocês tiveram determinadas dúvidas. Bom, como eu não sei quais foram as específicas dúvidas que vocês tiveram, eu resolvi utilizar a própria apostila para poder fazer essa revisão, porque é o objeto de estudo de vocês, ok? De repente já tira a dúvida que vocês tenham a respeito de alguma parte desses capítulos, ok? E aí na próxima semana faremos uma conferência, né? Faremos um Meet, o Google Meet, a respeito dos exercícios, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? Então capítulo 3 fala dos termos integrantes, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, o que são os termos integrantes? Termos integrantes são aqueles complementos verbais, tá? Ou complemento nominal e o agente da passiva. Então, primeiramente, quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, aí é somente complemento nominal. E o agente da passiva, ok? Que nós vamos ver como é que ele funciona. Obviamente, funciona na voz passiva. A gente vai ver especificamente. Predicativo, muitos gramáticos também consideram predicativo um termo integrante, ok? Mas em via de regra, em termos gerais, o predicativo ele é estudado junto com o predicado. Então, ele é estudado junto com os termos essenciais, como está na nossa apostila. Então, eu não vou me ater hoje ao predicativo. Nas minhas aulas em geral, eu coloco o predicativo para ser estudado junto com os termos integrantes, tá? Mas, em via de regra, né, regra geral, ele é utilizado, ele é estudado junto com o predicado nos termos essenciais. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Complementos verbais. Quais são os complementos verbais? Nós temos objeto direto e objeto indireto, tá? Objeto direto, vamos ver o que fala a apostila? Ó, é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio obrigatório da preposição. Então, ele não é obrigatório o auxílio da preposição. Basicamente, a regra geral do objeto direto é essa, né? Ele completa um verbo transitivo direto, né? O que é um verbo transitivo direto? Pede objeto direto. Então, ele completa um verbo transitivo direto sem preposição. Nós vamos ver que há casos que o objeto direto pode ser preposicionado. Vamos ver? Vamos lá. O cheiro de tinta contaminou o ar. E aí você faz uma pergunta após o verbo. Contaminou o quê? O ar. Tem preposição nessa resposta? Tem preposição nesta pergunta? Não tem. Você falou apenas o quê. Você não falou do que ou de que. Então não tem preposição. Objeto direto. Algumas imobiliárias vendiam casas pré-fabricadas. Vendiam o quê? Casas pré-fabricadas. Não há preposição na resposta nem na pergunta. Logo, objeto direto. Tá? Então, essa foi a regra geral do objeto direto. Objeto direto pleonástico. Primeiramente, o que é um pleonasmo? Um pleonasmo é quando você repete uma ideia, né? Uma figura de linguagem. Quando você repete uma ideia. Existem aqueles pleonasmos viciosos. O que é um pleonasmo vicioso? É aquele que dói o ouvido, né? Por exemplo, entrar para dentro, sair para fora. Ok? Então, vamos lá. Pleonástico é a repetição do objeto direto através do emprego do pronome pessoal oblíquo átono. Exemplos. Esse livro ainda não os li. Então, veja bem, esses livros, vírgula, ainda não os li. Então, esse pronome átono, ele retoma esses livros. Então, ele retoma o objeto direto. O pleonasmo existe justamente nessa composição. O objeto direto vem de novo. Logo, é um objeto direto pleonástico, tá? Fígado, melhor não tê-lo. Lá, o lo, retomando agora a palavra fígado. Continuando. Objeto direto preposicionado, ó, preposicionado. Objeto direto preposicionado é aquele que, apesar do verbo ser transitivo direto, ele vem complementado por um objeto direto com preposição. Então, por que ele é um objeto direto preposicionado e não é um objeto indireto, professor? Porque justamente aquele verbo que
tem o complemento, que pede o complemento, é transitivo direto. Ele não vai ser transitivo indireto. Por isso que o objeto direto é preposicionado. Por isso que existe o objeto direto preposicionado e não objeto indireto nesse caso, tá? Não prejudiques a mim. Quem prejudica, prejudica alguém. A mim, esse a aí, preposicionou o objeto direto. A notícia sensibilizou a todos, ó, novamente. A muitos amava, mas somente a alguns ouvia. Então, o verbo amar, que é transitivo direto também, que ama algo ou alguém, e aí colocou-se a preposição a. É muito usado, né? Você ama a Deus. É muito usado, muito comum. É um direto preposicionado. Não soube a quem cumprimentar primeiro. Traiu ao pai o filho mais velho. Comeste da comida e bebeste do vinho. Quem come e bebe alguma coisa. Mas está lá a preposição de, né? De mais a e de mais o. Logo, direto preposicionado. Beleza, galera? Objeto direto interno é aquele cujo radical é o mesmo do verbo transitivo direto. Então, nós temos um verbo com determinado radical. O que é radical? Radical é aquela parte principal da palavra, aquela parte que não muda, né? Pedra, pedreiro, pedreira. Você tem o pedri até o R, que é o radical da palavra. Esse é o radical, formação de palavras, tá? Então, quando você tem um objeto direto com o mesmo radical do verbo, nós temos o objeto direto interno. Beleza? Ou também chamado de objeto direto cognato. Se vocês virem aí essa nomenclatura nas provas, já se liga logo. Ó. Objeto direto cognato, objeto direto interno, mesma coisa. É aquele cujo radical é o mesmo do transitivo direto. Beleza. Exemplos. Vivemos uma vida agitada. Deves comer a comida que te oferecem. Então, vivemos e vida, mesmo radical. Deves comer a comida, comer comida, mesmo radical. Isso é o objeto direto interno, ok? Então vamos lá. Objeto indireto. Bom, a diferença básica, como eu já expliquei, está na preposição, né? Um é direto porque é transitivo direto e não pede preposição a priori, né? E o outro é indireto, porque pede uma preposição. Logo, quem pede a preposição? Um verbo transitivo indireto. Vamos lá. É o tempo que completa o sentido do verbo transitivo indireto, ligando-se a ele com o auxílio de preposição. Olha aí, o que eu acabei de falar, tá? Vamos lá, vamos aos tipos. Objeto indireto. Vou ficar para cá. O cantor não gostava de entrevistas. Ó, o cantor não gostava de entrevistas. Quem gosta, gosta de quê? Ó, faz pergunta depois do verbo para você achar o complemento dele. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó, de quê? Na pergunta tem a preposição de. Logo, ele é um objeto indireto de entrevistas. Ela avisa a faculdade agora. Visar, lembra da regência verbal? Verbo visar. Visar no sentido de almejar, pretender, pede o objeto indireto. Quem visa, visa a alguma coisa. Ela visa a faculdade. Os torcedores assistiam a partida final do campeonato. Ó, assistir com o sentido de ver, de presenciar, pede preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, temos aí novamente o acraseado indicando a preposição, tá? Assistir a partida final do campeonato. Beleza. E temos também o objeto indireto, pleonástico. Repetição do objeto indireto através do emprego do pronome pessoal oblíquo átono. É o mesmo esquema do objeto direto pleonástico, tá? Vai repetir o objeto indireto neste caso, só que agora com o auxílio de uma preposição, né? Justamente para demarcar esse objeto indireto. Vamos lá, então. Aos alunos entregaram-lhes um poema. Ó. Quem entrega alguma coisa a alguém. Está lá já. Aos alunos. Foi colocado ali no início da oração. Vírgula. Entregaram-lhes. Quem é esse lhes? Aos alunos. Por que é ler? Porque o ler, ele faz principalmente papel de objeto indireto. Então, nesse caso, tinha que ser o ler. A mim não me deram notícias. Ó, quem dá alguma coisa a alguém. Alguma coisa, notícias. A quem? A mim. E depois tem o me ali, servindo como objeto indireto
pleonástico. Ok, tranquilão. Há verbos intransitivos, há verbos intransitivos que acidentalmente podem aparecer como verbos transitivos diretos. O menino chorou lágrimas doídas pela morte do cãozinho. Dormiu o sono dos justos. Ele é verbo intransitivo, né? Os verbos chorar e dormir são verbos intransitivos, só que no sentido figurado, que é o que está aí, né? Foram usados no sentido figurado, né? Metaforicamente. Então, eles acabaram absorvendo objetos diretos, no caso, lágrimas doídas e sonos dos justos. A preposição faz parte do objeto direto ligando ao verbo transitivo indireto, mas isoladamente não tem função sintática, certo? Preposição, né? Preposição, basicamente, ela liga uma coisa à outra. Sozinha, ela é desprovida de uma função, tá? Muitas vezes o objeto indireto inicia-se com crase. Isso acontece quando o verbo exige preposição a e esta se contrai com a palavra seguinte, que pode ser um artigo ou pronome substantivo a, aquele, aquela, aquilo. Beleza, né? Aqui, basicamente, falando um pouco sobre crase, justamente porque a crase vai vir só depois, né? Que vocês já viram, tem videoaula na plataforma, tem videoaula no meu canal, e aí é só chegar lá e verificar sobre crase. Entregaram à mãe o ramalhete, certo? Crase, porque entregou alguma coisa a alguém, e esse a alguém foi palavra feminina. Logo, a mais a, crase no a. Darei àquela criança um doce, mesmo esquema, a mais a do aquela. O núcleo do objeto é a palavra principal desse termo. Ele pode ser constituído de um substantivo. O povo reagiu contra os mal políticos, ok? Políticos aí, núcleo. E uma palavra substantivada. O artista uniu sensível ao inteligente. Ok, no caso, sensível e inteligente são adjetivos. Então, eles foram substantivados por quê? Colocou-se o artigo aí. O que o artigo faz, galera? O artigo acompanha sempre quem? Um nome, um substantivo. Então, por isso que colocou-se aí da palavra substantivada. Ok? Núcleo é sempre a parte principal de algum termo, tá? Então, vocês viram lá o núcleo do sujeito também. Normalmente vai ser aquele nome, né? O núcleo do predicado, que pode ser o verbo, pode ser o predicativo, pode ser o verbo ou o predicativo, dependendo do tipo de predicado, ok? Qualquer pronome de valor substantivo. Não vimos ninguém na reunião, não vimos o que queríamos, eu não precisava de nada, obedecemos a todos os que nos são superiores. Muito bem. Então, aqui pronomes com valor substantivo. Um pronome pessoal oblíquo. O trovão abalou, chamaram-na para a reunião, respondi-lhe tudo, concederam-lhes um pequeno aumento salarial, certo? Então, nós temos aqui vários exemplos de pronomes, né? Por que é um pronome? Um pronome ele não serve para substituir um nome, um substantivo, né? Por isso que ele se chama pronome. Então, aqui são os vários exemplos. Justamente para vocês não pensarem no objeto direto ou objeto indireto como um nome formado, né? Mas sim algo que possa substituí-lo também, que é o caso dos pronomes. Então, aqui, exemplos para indicar esse tipo de coisa. A distinção entre objeto direto preposicionado e objeto indireto é feita levando-se em conta a predicação verbal. Isto é, teremos objeto direto preposicionado quando, apesar da presença da preposição, o verbo for transitivo direto. E objeto direto quando o verbo for transitivo indireto, o que exigirá a presença obrigatória de preposição. Beleza, o que eu já expliquei, né? Porque o objeto direto preposicionado, ele justamente é direto preposicionado, por quê? Porque ele completa um verbo transitivo direto e não um indireto. Se for um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente, ele terá que ser um objeto indireto, né? E aí ele já deu um exemplo aqui de coisas que ele já tinha falado antes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O verbo amar transitivo direto, só que pediu não, né? Ele foi completado por um objeto direto preposicionado. Aquela moça precisava de ajuda, e verbo precisar só pode ser completado com preposição, então objeto indireto. Beleza? Então vamos passar agora para o complemento nominal. Complemento nominal, obviamente, completa um nome. Mas primeiramente temos que saber o que é um complemento nominal. O que é um complemento nominal? Ele completa somente um nome especificamente, somente um substantivo? Não. Ele completa primeiro
um substantivo abstrato, não é qualquer substantivo. E ele também pode completar um adjetivo ou um advérbio, beleza? Isso que é complemento nominal. Então, beleza, completa o nome, comportando-se da mesma maneira que um complemento verbal. Isto é, completa o nome porque o sentido do nome transita para este complemento. Ó, muito interessante, ó. A questão de transitividade não é somente um conceito relacionado a verbo, tá? A complemento verbal. Também existe transitividade com complemento nominal. A partir do momento que ele pede um complemento, então transita essa importância, transita a necessidade dele ter esse complemento. Então, existe também uma transitividade nominal, ok? Beleza? Vamos lá. Desenvolvemos profundo respeito. Respeito a quê? Quem tem respeito, respeita a algo. Então, respeito à arte. Temos aí respeito como um substantivo abstrato que pede um complemento nominal. A arte é o complemento nominal. Importante, o complemento nominal, ele é sempre preposicionado. Sempre. Beleza? Então, a arte é necessária à vida. Agora, um adjetivo necessária. Necessário a quê? A alguma coisa. A vida. Tá? Complemento nominal. Votaram contrariamente aos interesses populares. Então, aqui temos contrariamente, tá? Um advérbio de modo, que pede uma preposição também. Então, deu o exemplo aqui, bem de maneira oportuna, né? De um exemplo de um complemento nominal a um substantivo abstrato, respeito, de um complemento nominal a um adjetivo, necessária, e de um complemento nominal a um advérbio, para ilustrar o conceito do complemento. Beleza? Beleza. Observações. Os substantivos abstratos derivam, em sua grande maioria, de verbos ou de adjetivos. Beleza. A remessa de lucros. Beleza. Remessa, né? Remessar. Então, você tem aí um nome de verbal, depois o complemento nominal. O amor ao próximo, substantivo abstrato. A resistência ao fracasso, né? Resistência, resistir. Então, ele derivou do verbo resistir. Então, resistência vai ter fatalmente um complemento nominal. Aptidão para o negócio, fidelidade às promessas. Ok. Os complementos nominais podem estar ligados ao núcleo do sujeito, dos objetos, do predicativo, etc. O conhecimento dos segredos da terra inspira. Ó. Então, nós temos aí 2 segredos da terra e ele depois lá em cima vai ter o acabamento, né? Inspira, o conhecimento dos segredos da terra inspira. Então, o que inspira? O conhecimento dos segredos da terra. Então, está ligado a um núcleo do sujeito nesse caso, né? Respeito às leis ecológicas. Então, inspira o quê? Respeito às leis ecológicas. O respeito agora vai ser o objeto direto, né? E esse objeto direto vai ter ainda um complemento nominal, respeito a algo. Ele é grande leitor dos clássicos, ó. Também a mesma ideia, né? Leitor de quê? Dos clássicos. Nesse caso, também aí completando o sentido do nome. Apesar da presença da preposição em ambos os casos, a distinção entre o complemento nominal e o objeto indireto é muito simples. O objeto direto completa o sentido do verbo, transitivo indireto. E o complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Beleza. A questão principal, claro, como a Prochila falou, é muito simples essa distinção, né? O que ocorre é porque, justamente, o fato de o complemento nominal, o fato do nome ter sentido, ter origem de verbal, faz você pensar no quê? No verbo. Então você pensa no complemento verbal, que seria o objeto indireto. Então quando você fala, eu tenho necessidade de chocolate, você pensa logo em necessitar de alguma coisa. Então essa é a confusão real da coisa, né? A distinção é fácil. A questão é que você pensa automaticamente numa coisa quando você lê a frase. Então, por isso que não é tão fácil assim. Exemplos. Tenho confiança em Deus. Confiar em Deus. Né? No caso, você pensa em confiar em alguma coisa, mas é confiança. É um nome de verbal.
Ele deve obediência aos mais velhos, confio em Deus. Olha aí, ó. Ele obedece aos mais velhos. Beleza. Bom, mais para frente a gente vai ver que complemento nominal é confundido, né? Aliás, mais para frente não, porque isso aqui é uma revisão, né? Enfim. Complemento nominal é confundido com o adjunto adnominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal pode ter termo também preposicionado a um substantivo abstrato. Então, daí está a confusão e a gente vai fazer a distinção lá nos acessórios. Vamos ver agora, acabar aqui com o agente da passiva. Agente da passiva. Na voz passiva, em que o sujeito é paciente, o termo indica quem ou o que pratica a ação verbal, sofrida pelo sujeito da passiva. É chamado de agente da passiva. Por isso, o agente da passiva é o complemento verbal de um verbo na voz passiva. Muito bem. Bom, já está na cara, né? Agente da passiva. Então, ele tem que estar na voz passiva, primeiro de tudo. E segundo, é agente. Então, nesse caso, a gente pode dizer em ação, tá? Por quê? Quem age, obviamente, faz uma ação. Então, agente da passiva é aquele termo que faz uma ação na voz passiva. Basicamente, é isso, tá? Vamos ver o exemplo? O edifício foi construído pelo fogo. Ó, desculpa, foi destruído pelo fogo. O edifício foi destruído pelo fogo. Quem destruiu o edifício? O fogo. Só que fogo é sujeito, nesse caso, da ação verbal? Não. O sujeito é o edifício. Tá? O edifício é um termo paciente. É o chamado sujeito paciente. Quem foi destruído pelo fogo? O edifício. Tá? É o sujeito chamado sujeito paciente. Porque sofre a ação verbal de quem? Do agente da passiva. Tá aí, ó, o fogo, pelo fogo. O cantor ficou rodeado de admiradores. Os admiradores rodearam o cantor, certo? Certo. Mas o cantor ficou rodeado. Logo, o cantor é o sujeito paciente da ação verbal rodear, né? Ficar rodeado. E quem é o agente da passiva? De admiradores. Observações. Apesar de agente da passiva ser complemento do verbo na voz passiva, este complemento não é obrigatório se o agente da passiva for indeterminado. Muito bem. Às 19 horas, as luzes foram acesas. Quer dizer, acenderam as luzes. Qual é o sujeito? Indeterminado. Ok? Então, o agente da passiva acaba sendo desnecessário nesse caso. Ah, professor, mas eu não posso falar que a luz foi acesa por Pedrinho? Pode, só que nesse caso não foi necessário. Nesse contexto não foi necessário, tá? Às 19 horas acenderam-se as luzes. As luzes foram acesas. Agora estamos na passiva sintética, né? O que é a voz passiva sintética? Verbo transitivo direto mais o pronome se, que é o caso aí. Às 19 horas acenderam as luzes. Ó, voz ativa, sujeito indeterminado. Então, aqui, né, ele deu o passo a passo justamente para justificar que quando o complemento, quando o sujeito for indeterminado, o agente da passiva também não precisa ser necessário, né? Quer dizer, o agente da ação, ele nem sempre é necessário, nem sempre é obrigatório, então então vai ser indeterminado. Então ele colocou lá, ó, às 19 horas acenderam as luzes. Quem acendeu? Não se sabe, acenderam, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Então, acenderam-se as luzes ou as luzes foram acesas. Eu não coloquei agente da passiva, justamente porque o sujeito é indeterminado. Beleza? Vamos lá. Distinção entre agente da passiva e complemento nominal. O agente da passiva só pode existir quando o verbo está na voz passiva. O ator foi cercado pelas fãs. As fãs cercaram o ator. Então, primeiro de tudo, o verbo tem que estar na voz passiva, tá? Se tentarmos fazer a mesma transposição quando tivermos o complemento nominal, isto não será possível. Ó, o rapaz estava apaixonado pela colega. A colega apaixonava o rapaz? Não. Justamente por quê? Porque pela colega, neste caso, ele é um complemento nominal do adjetivo apaixonado, né? Porque você não pode transpor como seria na voz passiva. É verdade? Vem desse caso, as casas são vendidas. Agora, o rapaz estava apaixonado pela colega,
A colega apaixonava o rapaz? Não. Aí você tem simplesmente o quê? Um sujeito rapaz, um verbo de ligação estar e apaixonado como predicativo do sujeito, o rapaz. Beleza? Não tem que se ligar nisso. Observações complementares. Sujeito e vozes do verbo. Em relação à ação expressa pelo verbo, o sujeito pode aparecer como agente, paciente e agente e paciente, ao mesmo tempo da ação verbal. Sujeito agente, voz ativa. O menino quebrou o copo. Sujeito paciente, voz passiva. O copo foi quebrado pelo menino. O plano foi criticado por todos e o professor estava rodeado de alunos. Então aqui está falando das vozes, né? Voz ativa, o sujeito faz a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. Tranquilo. Estrutura da voz passiva. Voz passiva analítica. Quando constituída de verbo auxiliar, seguido do particípio do verbo principal. O acidente foi reproduzido pelas testemunhas. Ó, foi reproduzido, foi, verbo auxiliar, ser, e reproduzido o verbo principal no particípio passado. Ó, o DO aqui. Ó. Ok? Então essa é a voz passiva analítica. Por que é analítica? Porque é mais longa. Se o sujeito da voz ativa for indeterminado, na voz passiva não haverá agente da passiva, como ele já tinha colocado antes, tá? A maior parte das reservas florestais foi destruída. Eu não coloquei aqui quem destruiu, tá? A voz ativa, isso aqui seria: destruíram a maior parte da reserva. Voz passiva sintética, quando constituída de verbo transitivo direto, acompanhado do pronome ser, pronome apassivador, ou partícula apassivadora, também chamada de passiva pronominal. Muito bem. Destruiu-se a maior parte das reservas florestais. Ó, vamos transpor? A maior parte das reservas florestais foram destruídas. Pronto, já sabe que isso daí se trata de voz passiva. Se tem transitivo direto mais ser, voz passiva sintética. Na passiva sintética, o agente da passiva é indeterminado e o verbo concorda com o sujeito da passiva. Vende-se apartamento recém-lançado, vende-se apartamentos recém-lançados. Ok. Então o verbo tem que concordar, tá? Por quê? Porque justamente o que vem depois do verbo transitivo direto mais ser, ó, que é isso daqui, ó, é o sujeito. Qual é a regra geral de concordância verbal? O sujeito, tá? Aliás, o complemento verbal. Qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo deve concordar com o seu sujeito. Beleza? Então aqui, apartamento recém-lançado está no singular. Vende-se. Pronto, singular. Agora, apartamentos recém-lançados está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Vendem-se apartamentos. Ok? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, a colocação do pronome ser é mesoclítica. Ok, aqui já falando sobre colocação pronominal, né? Que a gente vai ver, aliás, eu não sei se eu que vou passar isso para vocês, mas enfim, que vocês já viram ou vão ver aí mais para frente. Ok? Será realizada uma reunião amanhã. Ó, realizar-se-á. Por quê? Será realizada está no futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito, mesoclítica a posição do pronome. Ok? Vamos lá, então. Sujeito agente e paciente, voz reflexiva. Bom, a gente viu que na voz ativa o sujeito faz ação. Na voz passiva o sujeito sofre ação. E na voz reflexiva, ó, reflete. A ação reflete nele. Então ele faz a ação e sofre ação. Ok? O rapaz trancou-se no quarto. Ele mesmo fez a ação e ficou trancado. Então, ativo e passivo ao mesmo tempo. A garota pintou-se rapidamente. Ela fez a ação nela mesma, tá? Então, refletiu a ação sobre ela. Logo, reflexiva a voz. Beleza. Então, essa foi a revisão, né, a partir da própria apostila do capítulo 3. Ok? Qualquer dúvida, vamos nos falando.